Primeiro domingo de setembro de cada ano, na nossa denominação, é chamado Domingo de Despertamento de Vocações, Domingo de Vocações nas igrejas. Por isso que o mês de setembro é assim, é o mês do seminário. Por isso, no próximo quinta-feira é aniversário do seminário, 103 anos de fundação, o Seminário da Pedra de Guaratiba, e a nossa igreja, inclusive, domingo que vem, vai fazer o levantamento de uma oferta especial no culto da noite para abençoar o Seminário da Pedra de Guaratiba. Vamos, assim, estar contribuindo com a obra de educação teológica. E pensando nesse domingo de vocações, eu pensei no capítulo 6 do livro de Juízes, a partir do versículo 11, lendo aqui uns 5 versículos, que é um chamado que Deus faz a um homem, e esse chamado está expresso nesse texto, Juízes 6, no versículo 11 desse capítulo. Ele nos diz estas palavras assim: ajuda ali o irmãozinho ali que não acha o local. Diz assim o texto: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Até aqui. Algumas pessoas, irmãos, têm ou muitos de nós, temos uma visão equivocada assim da gente mesmo. Às vezes temos uma visão assim que o que nós achamos de nós é um complexo que nos leva à inferioridade. Sempre achando assim: nós não somos capazes, não vamos conseguir, não vou poder, não dá para fazer isso. Há pessoas assim, a gente diz que essas pessoas são pessimistas, ou pessoas desanimadas, pessoas que não acreditam, pessoas que não confiam, pessoas que não têm, né, aquele afã, aquela garra, né, aquela disposição, né, para alcançar os objetivos. Então, isso é um tipo de pessoa. E há aquelas que, ao contrário disso, elas se supervalorizam, acham que são mais do que são,
né? E aí se projeta, acaba com a pessoa com uma visão assim também, ela fica ridícula, porque ela não tem aquele senso que nós precisamos ter, é uma coisa chamada autocrítica. A gente precisa ter autocrítica, todos nós precisamos ser autocrítica, ter autocrítica, saber realmente quem nós somos. É como diz o Quixote, de Cervantes, no livro do Dom Quixote, ele diz assim: uma pessoa só começa a ser um cidadão, um ser humano, quando ele diz para si mesmo: eu sei quem eu sou. E eu sei quem eu sou. Quando eu digo assim, eu digo: então eu estou sabendo o que é que eu estou fazendo, eu estou sabendo qual é meu papel, estou sabendo qual é a minha função, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso ser levado a fazer. Então, são dois tipos diferentes, né, de pessoas. Esse cantor que a gente vai trazer aqui no aniversário da igreja, o Armando Filho, ele tem uma música que fala assim, né? Quero que valorize o que você tem. Aliás, o pessoal aí da música aí, vê aí, porque quando ele chegar aqui, ele vai pedir isso aí de vocês, não é? Quer dizer, e aí ele diz assim: nesse seu complexo inferior. Eu já vi muita gente cantando assim: nesse seu complexo interior. De que negócio é esse? Todo complexo é interior, poxa. Tem gente cantando complexo exterior. Não é nada disso. É complexo inferior. Tem gente que tem complexo de inferioridade. E esses complexos precisam ser superados, precisam ser vencidos. Esse camarada aqui, Gideão, ele claramente isso aqui era o caso dele. Deus foi encontrá-lo, ele estava trabalhando perto de um carvalho, malhando trigo ali no lagar para escondê-lo dos midianitas. Ele estava no trabalho dele, né? Não era um local apropriado, mas era o que ele tinha. Aquele não era o lugar de trabalhar assim o trigo, mas ele estava lá no lagar debulhando aquele cereal, não é? Porque o lagar era um espaço reservado para pisar a uva, para fazer o vinho, né? Transformá-la em vinho. Então o trigo era malhado na eira, assim, aberto, num lugar aberto, até porque o vento depois levava aquela palha, um espaço arejado, num espaço amplo. Quem foi da roça sabe disso, que o pessoal colhia o feijão, né, e aí botava o feijão para secar, e depois a gente ia bater sabe, eu fiz muito isso, bater e tal, e aquela palha seca sai, e aí fica o feijão de corda, feijão não sei de quê, e a gente comia aquele feijão nordestino, né? Uma beleza, né? Mas é na eira, no espaço aberto, no lugar propício para se fazer esse tipo de coisa. E Gideão estava fazendo isso num lugar escondido por conta desses midianitas, né? Ele estava evitando os lugares abertos, ele estava fugindo, ele se sentia uma pessoa assim apavorada, temerosa. Os midianitas eram um povo nômade que estava ali dominando aquela região do deserto ali, vinha das Arábias, né? E atacaram o território de Israel, e por um certo tempo, não é, eles conseguiram, nesses assaltos, eles conseguiram uma certa vitória. E alguns irmãos de Gideão já tinham sido mortos. Portanto, agora ele queria se esconder, ele queria se ocultar, ele não queria ser visto, ele queria preservar ainda um pouco daquilo que ele possuía. Mas
Deus tinha a esse homem em alta conta. Deus tinha Gideão em alta conta. Tinha grande consideração por ele, e é isso que o texto aqui está nos dizendo. Veja a forma como Deus vem fazer a saudação a Gideão. O Senhor é contigo, homem valente. Essa é a forma que Deus chega para ele. No entanto, como eu falei do início, algumas pessoas tinham uma visão equivocada sobre si mesmo. Não era isso que Gideão pensava de si mesmo. Ele não achava isso de si. Ele tinha uma opinião lá para baixo. O Senhor o via como uma pessoa forte, como uma pessoa capaz, como um homem de valor, mas ele em si mesmo, ele se achava, se considerava uma pessoa desamparada, uma pessoa fraca, pequena, sem condições, sem ser capaz de fazer absolutamente nada. E a resposta dele demonstra essa fragilidade. Ele diz: ai, meu Senhor, com que é que eu vou livrar a Israel? Como é que eu vou fazer isso? Minha família é pobre, eu sou dos mais pobres dessa região aqui de Manassés, eu sou o menor dentro da casa do meu pai. Sempre essa coisa. Homens que Deus chamou para a sua obra se colocaram exatamente assim como Gideão. Foram essas as palavras de Jeremias, quando Deus vai a ele e chama Jeremias, ele diz: que isso não passa de uma criança? Eu não sou capaz de fazer isso para qual o Senhor está me chamando, me desafiando. Porque normalmente a pessoa, quando se encontra numa situação dessa, ela começa e ela pensa a partir das possibilidades dela e não das possibilidades de Deus. É Deus que quer agir, é Deus que quer fazer. Então, a gente diz assim, essa humildade de Gideão é uma humildade falsa. Existe uma falsa humildade. Ou seja, ele se coloca numa situação que não era aquilo. Na verdade, ele dizia essas coisas não por ser humilde, mas ele dizia essas coisas porque ele não estava satisfeito da maneira como as coisas estavam andando. Às vezes nós queremos julgar a Deus, dizer assim, não era assim que devia as coisas andar. Não devia estar acontecendo dessa maneira. Não devia estar acontecendo isso comigo. Eu não devia estar passando essa situação. Então, essa postura é diferente. Veja pelas palavras dele. Porque ele vai reclamar. O que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram? Falaram para a gente de tantas coisas. Quer dizer, ele tinha frequentado uma escola dominical na sua infância. E aí falaram das histórias do povo, da maneira como Deus agiu em outros tempos, na época dos patriarcas, no tempo de Moisés, na passagem do Mar Vermelho, e tantas outras situações vividas pelo povo, na saída do Egito. Ele diz, cadê aquela coisa toda? Nos contaram isso, nos falaram dessas coisas. Mas agora, eu não estou vendo nada disso. Então ele dizer que ele não era capaz é uma falsa humildade. Na verdade, Gideão era um homem que não aceitava aquilo que estava acontecendo. Ou seja, em outras palavras, ele está reclamando assim, por que os midianitas estão mandando sobre nós? Por que nós estamos sendo dominados? Por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando, e o meu povo, e a minha família, por que nós estamos passando essas dificuldades? E só nós sabemos quais são essas dificuldades. Veja a expressão dele, se o Senhor não é conosco, então por que estão acontecendo
todas estas coisas, se o Senhor não é conosco? Veja que ele tinha uma nítida compreensão, não é? Isso se delineou na mente dele, no coração dele, né? Se o Senhor não é conosco, está tudo perdido. O Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Só que não é Deus que faz essas coisas. Não é Deus que nos entrega para uma situação de dificuldade. É sim, o Senhor disse que na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, a gente ia passar problemas, dificuldades, aflições nesse mundo. Isso é uma consequência do pecado. É uma consequência dos caminhos. É uma consequência das opções, das escolhas. Não é Deus que está fazendo isso. Então essa autodepreciação não tem nada a ver com o princípio bíblico da humildade. A Bíblia diz que a gente deve ser humilde, sim. A Bíblia fala que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e Jesus ensina que o amor ao próximo deve ser dado na medida correta. Isso que se constitui um referencial do nosso amor para com o nosso irmão. Mas nós devemos ter cuidado com esse complexo de inferioridade, de nos sentir amargurados, inferiorizados, injustiçados. E aí isso cria aquilo que Hebreus fala, raiz de amargura, tantas coisas. E aí eu começo a dizer assim, eu sou um pobre coitado, não consigo nada. Então, uma autoimagem negativa não é nada que vem de Deus. Deus não quer que nós tenhamos uma imagem autonegativa. Pelo contrário, quando isso está acontecendo, os propósitos de Deus para a nossa vida ficam seriamente comprometidos. Ele quer fazer uma obra, um trabalho, mas vem esses impedimentos, vem essas dificuldades, vem esse pensamento ruim, e aí os dons, os talentos, aquilo que nós temos, ficam comprometidos. E aí a gente acaba como aquele homem lá da parábola, em vez de negociar, enterra o talento. E aí quem enterra o talento não faz nada. Deus quer desenvolver em nós uma imagem positiva. Deus pôs-se então a curar Gideão, como ele se põe a curar cada um de nós. E curar Gideão era fazer o que dele? Tem que tirar essa autoimagem negativa. Tem que fazer aquele homem tirar isso da cabeça. Então ele disse assim, né? Como ele pode dizer para nós, eis que eu trarei saúde, sararei. Quando o Senhor fala em Jeremias 33, versículo 6, ele fala essas coisas. Eu vou trazer saúde, cura a vocês e revelarei a abundância de paz e de segurança. Vou revelar essas coisas. Então a palavra de Deus vem a Gideão no sentido de cura, e Deus fala umas coisas para ele. Primeiro Deus diz assim para ele, Gideão, eu quero dizer uma coisa. Primeiro, o Senhor é contigo, rapaz. O Senhor é contigo. Versículo 12. Você está aí reclamando, está dizendo que não pode, que não é capaz, que não é assim, mas seja qual for o problema, Deus é contigo. Seja qual for o teu vale da sombra da morte, teu problema, tua angústia, tua enfermidade, você nunca está sozinho. Deus é contigo.
Não importa o que você faça, existe alguém que acredita em você, que acredita em nós. E não é pelo que nós podemos fazer, mas é pelo que Ele pode fazer por meio de nós. A Bíblia diz assim, no Salmo 61, o poder pertence a Deus. É Ele que tem o poder. É Ele quem opera. É Ele quem faz a obra. É Ele que faz todas as coisas. Então existe alguém que acredita em você. Existe alguém que não desiste de você. Deus acredita. E Ele sabe do que você é capaz. E quer formar com você uma dupla invencível. Lembra-se de Paulo. Paulo assim disse aos romanos desesperados, naquelas angústias que ele estava passando. Ele disse assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós temos a Deus, então nada pode nos destruir, porque Ele está conosco. Essa é a primeira coisa que o Senhor coloca no coração de Gideão: o Senhor é contigo. Depois ele diz para Gideão, mais adiante, ele diz: olha, Gideão, você é um homem valente. Logo na seguida, a mesma frase. Você é um homem valente. Ou seja, pare de se depreciar, pare de se julgar incapaz, pare de dizer que você não vai conseguir, pare de achar que é impossível para você. Você é uma pessoa valente, ou seja, você tem valor. Você tem valor. E Deus vê esse seu valor. Procure se enxergar dessa maneira. Você foi criado, eu e você, a Bíblia diz assim: nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso não é pouca coisa. Só o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi resgatado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Nós estávamos todos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados, como diz Paulo aos Efésios, e aí foi Jesus Cristo lá naquela cruz que foi cantada aqui, e Ele nos resgatou com o seu sangue. E nos resgatou por quê? Porque Ele disse: porque são vidas preciosas. Deus não resgatou qualquer coisa, Deus resgatou homens e mulheres importantes. Então pare de se depreciar, porque Deus pagou um preço de sangue por nós. Toda visão negativa, toda obra de desmerecimento, isso é obra maligna. Isso não é coisa que vem de Deus. Então, quando começar a sentir isso, repreenda em nome de Jesus. Eu não quero esse sentimento no meu coração, na minha mente. Eu não quero isso na minha vida. E Deus vai abençoar você para superar isso. Deus jamais vai fazer com que um homem creia dessa maneira. Ele quer levantar a nossa cabeça, como Ele levantou a cabeça de Elias e disse assim: Elias, sai dessa caverna que eu não quero você aí dentro. Eu tenho uma porção de coisa para você fazer lá fora e você está enfurnado dentro dessa caverna. Sai, porque você ainda vai ungir um profeta e você vai ungir 2 reis. Isso não é pouca coisa. Há uma obra a ser feita. E Deus não vai mandar descer anjo do céu para fazer essa obra. Ele vai usar a gente. Ele vai usar a mim e a você. Ele vai usar nós. Então, Deus fala assim conosco. Quando Abraão ficou lá meio macambúzio, achando que a promessa não ia se cumprir, meio fraco, Deus foi lá e disse: Abraão, sai da tenda. Ele estava dentro da tenda. E Deus disse assim, lá em Gênesis 15, sai da tenda que eu quero falar com você. Quando Abraão saiu, ele disse: olha as estrelas do céu.
E aí Abraão olhou e ele disse: você pode contar essas estrelas? E aí ele disse: não dá para contar. E aí então Deus disse: pois a tua descendência vai ser com essas estrelas do céu. Nosso culto está aí no YouTube, e aí a gente tem que fazer uma paradinha de 1 minuto para passar ali em cima. O nosso produtor ali me bota uma plaquinha assim. E eu, amém. Que bom que pessoas vejam isso e ouçam a palavra do Senhor em casa. Terceira palavra do Senhor a Gideão: Gideão, vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Deus viu ele malhando o trigo, ou seja, Deus viu o seguinte: a energia não falta, está malhando o trigo, tem força, mas estava empregando a força para se esconder, para se ocultar, para se defender, para lamentar, para reclamar, para dizer que Deus não está fazendo mais como fazia no passado. E Deus diz assim para ele: olha, sai dessa, esquece isso, muda de vida, de conduta, de atitude e vai nessa tua força. Para com esse sentimento de autopiedade. Porque aqueles que vivem nesse sentimento de autopiedade vai ser uma pessoa infeliz a vida toda. Então a palavra de Deus diz assim: mude de atitude, levante-se e siga o seu caminho. Siga o seu caminho. Eu não culpo a ninguém, não culpe a ninguém pelo que aconteceu. Culpe a você mesmo. Quarta palavra, está aqui no versículo 16. Eu estou contigo. Vai nessa tua força, mas vai nessa tua força porque eu estou contigo. Não tenha medo, é isso que Deus está dizendo para ele. Não tenha medo do futuro. Deus irá abençoá-lo, Deus irá ajudá-lo. Não tenha medo do futuro. Muita gente tem medo do futuro. Eu tinha um amigo escritor que faleceu, e a gente se encontrava por aí de vez em quando, conhecido de muitos aqui, chamava Rubem Alves. O Rubem Alves sempre dizia assim para a gente: o que você... Ele dizia: eu tenho medo de morrer. Ele era franco nisso: eu tenho medo de morrer. Já faleceu no ano passado. Mas a gente deve dizer assim para as pessoas: Deus está dizendo, olha, não tenha medo não do futuro. Deus está conosco, Ele há de nos ajudar. Deus é nosso parceiro, é aquele que está conosco. Então é preciso sair dessa altitude de autocomiseração. Acredite que Deus está abençoando. Cada uma dessas 4 palavras que estão aqui, cuidadosamente escolhidas, pronunciadas para Gideão com muito amor, provocaram uma profunda mudança, uma transformação na vida desse homem. Se vocês lerem a história dos Juízes, que não é o caso aqui, vocês vão ver como essas palavras mudaram profundamente a vida desse homem. Porque depois dessa palavra, depois desse encontro, depois de ouvir essas coisas, nós vamos encontrar a esse homem conduzindo a Israel numa guerra vitoriosa contra os midianitas. É ele que lidera essa guerra. E aí você vai conhecer aquela história do capítulo 7, aquela história dos 300 de Gideão. Gideão com 300 homens.
Ele vai vencer um exército poderosíssimo, 35 mil homens contra 300. E Gideão está lá, conduzindo, animado, dando ânimo aos seus homens, dizendo: vamos lá. E vamos lá por quê? Porque o Senhor é conosco. Deus é conosco. E quando Deus é conosco, a vitória é certa. Isso pode ter surpreendido muita gente. O próprio Gideão pode ter ficado surpreso, porque não sabia do que ele era capaz. Nós não sabemos do que somos capazes, meus irmãos, mas Deus sabe daquilo que nós somos capazes de fazer. Ele sabe, Ele conhece a nossa capacidade. Deus sabe o que Ele pode pedir de você e dizer assim: olha, eu quero que você faça isso. Porque Ele acredita em você, Ele acredita em mim, Ele acredita em nós. Ele investe no seu povo. Então a palavra de Deus nessa noite é essa: olha, pare de se esconder. Pare de ficar malhando o trigo no lagar, porque o lagar não é lugar de malhar o trigo. Sai para a eira, sai para a rua, sai para o espaço aberto, sai para a vida, sai, porque Deus é aquele que está conosco, é aquele que nos leva, é aquele que nos abençoa, é aquele que nos conduz. Aprenda com os erros do passado e creia que a presença do Senhor vai nos conduzindo, vai nos dando força, vai nos abençoando e vai garantindo a nossa vitória. A presença do Senhor é suficiente para fazer de mim e de você uma pessoa vencedora. Que Ele nos abençoe. Amém.